Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante de Química. Se você chegou ao Desquimificando através da internet, seja pesquisando no Google, seja pesquisando no YouTube, você chegou no lugar certo. Pois se você tem dúvida, é aqui que você vai saná-la. Resoluções de questões do Enem referentes à segunda aplicação do ano 2024, especificamente o Caderno Verde. Aqui é com a gente que você vai estudar. Então, chega mais e vamos para a nossa questão, que hoje é muito legal. E um pequeno avisinho. Fica ligado nos nossos links para o Instagram, canal de distribuição no WhatsApp, canal de distribuição no Telegram, onde você vai ser informado de tudo. E no nosso Instagram também será informado periodicamente. Já deixa seu like, curte o vídeo que não vai se arrepender. Comenta que você está estudando para Enem, prova, vestibular ou apenas para uma prova difícil. E mais uma coisa, não se esquece de compartilhar no grupo da turma, no grupo do cursinho, no grupo de família. Sempre tem alguém na família que está fazendo Enem. Então manda para todo mundo que é garantia de sucesso. Bora para nossa questão. Roda a vinheta, minha gente. Então, galera, questão número 91 do Enem, reaplicação ou segunda aplicação, escolha a forma que melhor lhe explicar. Bom, a questão 91, ela é referente ao caderno verde. Prometo que eu não vou usar mais só o caderno verde, daqui em diante vai ter outras questões dos cadernos azul, vermelho, cinza, amarelo, laranja. Tudo depende do gosto, vai ter mais outras cores para a edição 2025, que já está pronta, já vai quando sair esse vídeo tem chance de já estarem sendo gravadas. A questão fala sobre a geração de resíduos de plástico. Bom, esse é um tópico muito interessante. Se interessar para vocês, comenta aqui embaixo se quer um vídeo explicando como é o resíduo do plástico, o que é plástico, porque é um tópico muito interessante se compreender ele quimicamente. Pode até acabar caindo por exemplo, numa redação. Então, recomendo que vocês comentem aqui embaixo se interessar. E até sobre reciclagem. Ou seja, vamos para a nossa questão do Enem número 91, referente ao caderno verde. Bom, a questão nos fala o seguinte: o uso excessivo de embalagens plásticas ocasionou um aumento na quantidade de resíduos plásticos descartados no meio ambiente. Para minimizar o impacto causado pelo acúmulo desses resíduos, pode-se empregar alguns procedimentos. Aqui temos o primeiro, que é a incineração. A incineração tem um problema, mas nós temos que estudar a questão. Interpretem a questão que vai ali. Tem aqui a primeira opção, ok, mas nós temos que interpretá-la para compreender, porque às vezes pode ser que esteja neste pequeno texto introdutório a resposta na questão, mesmo quando nós temos mais opções além de incineração. Então, primeira coisa, identifiquem o problema. Questões que não têm resolução de exercício, como um cálculo a resolver, elas têm um problema mais... o problema dela é mais implícito. Tem que ler mais o texto, mesmo quando são poucas linhas, para compreender esse problema. Aqui, o problema é o aumento na quantidade de resíduos plásticos descartados no ambiente. Muito uso de plástico gera muito resíduo. Às vezes o problema do plástico, né, não é o resíduo em si, é o plástico descartável. Plásticos que sejam uma alta durabilidade, como de computadores, no teclado, no mouse, nos telefones, não tem problema. O problema é o grande volume de resíduos plásticos descartáveis. E esses geram um impacto muito forte no meio ambiente, pois a grande parte deles demora muito para se decompor. A segunda condição é a situação que a questão apresenta, ou seja, como fazer para minimizar o impacto causado pelo acúmulo desses resíduos.
Em cima dessas duas situações que a gente vai compreender a nossa resposta. Que é assim, nós temos 5 alternativas. Geralmente vamos usar 5 opções para entender qual delas é a melhor para a situação apresentada. A primeira é a incineração. A segunda é reciclagem. A terceira é acondicionamento e aterro sanitário. A quarta é substituição por plásticos biodegradáveis. E a quinta é substituição por plásticos oxibiodegradáveis. Todos temas que, repito, se interessar, eu posso conseguir gravar um vídeo de cada um explicando a química por trás. E esse tema pode ajudar até mesmo na redação, dependendo da abordagem. Se for uma redação voltada para a parte ambiental, pode ser que ajude. Então, comenta aqui embaixo que vocês vão estar todas as solicitações de vídeo desses comentários sempre vão ter prioridade nas minhas gravações. Assim, cada uma dessas condições tem um ponto de vista ambiental. E delas, qual o procedimento mais adequado para solucionar o problema? Letra A. Incinerar, pois reduz a quantidade de resíduos sólidos e os gases liberados não são poluentes. Letra B. Reciclar, pois o plástico descartado é utilizado para a produção de novos objetos. Isso evita a síntese de maior quantidade de matéria-prima. C. Usar os plásticos biodegradáveis. Uma vez que a matéria-prima é de fonte renovável, a produção desses materiais é simples e de baixo custo. Letra D. Dispensar em aterros sanitários, já que esses locais são dimensionados para receber uma grande quantidade de resíduos e sua capacidade não se esgota rapidamente. Letra E. Substituir por plásticos oxibiodegradáveis, visto que, ao serem descartados, são rapidamente assimilados pelos micro-organismos e não se acumulam no meio ambiente. Bom, gente, vamos pensar uma coisa. A letra A. Incinerar vai gerar poluição. O tipo de estrutura química do plástico é uma estrutura problemática para incineração, pois ela não vai ter uma queima completa. A queima incompleta de matéria orgânica, como o plástico, pode não parecer, mas o plástico, como que faz o tubo desta caneta aqui, ele não é uma matéria orgânica simples de incinerar. Ou seja, nós não conseguimos eliminá-la de forma limpa. Vai gerar um volume de fuligem, vai gerar gases tóxicos devido a aditivos do plástico. Nós temos que pensar nisso. Muitos plásticos, para serem formados, têm aditivos. E esses aditivos vão para a atmosfera e vão gerar poluição. Então, aumento cai na característica de que aumento da quantidade de resíduos plásticos descartados no meio ambiente. Nós não queremos mais resíduos. Nós queremos dar condicionamento para eles. Logo, dispensar em aterro sanitário não é a melhor situação. Porque quando nós mandamos este plástico para um aterro sanitário, um copo plástico para o aterro sanitário, ele vai gerar resíduo e vai acumular uma grande quantidade de resíduos no aterro sanitário. Logo, letra A e letra D, fora de cogitação. A situação: minimizar o impacto causado pelo acúmulo desses resíduos. Pode-se empregar alguns procedimentos. Logo, letra C e E vai gerar resíduo que vai para o ambiente. Esse resíduo vai chegar lá e o micro-organismo que antes estava lá decompondo matéria orgânica vegetal, matéria orgânica de um animal que pereceu e está naquele acúmulo, lixo orgânico como restos de alimentos, cascas de frutas, não vai atuar ali. A energia necessária para condicionar aquele resíduo é muito maior e isso torna-se um grande impacto no meio ambiente. Logo, a letra B, reciclar, pois o plástico descartado é utilizado para a produção de novos objetos. Por exemplo, hoje as impressoras 3D estão aí. Uma régua pode ser reaproveitada para a produção de novos materiais. Impressoras 3D podem usar garrafa PET como polímero para a produção de outras estruturas. Sempre pensar, o problema do plástico não é o plástico que fica
durável. Uma régua de plástico é muito prática, mais barata que uma régua de aço inox ou de outros materiais. Uma caneta de plástico, ela é muito mais fácil, muito mais leve de escrever, confortável. Se nós continuarmos reciclando, por exemplo, o uso de caneta que a recarga, tu pega, descarta a sua recarga e manda para um outro local. Já é um impacto a menos. O uso de lapiseira, que é um material que dura muito tempo. O problema não é, ou seja, o plástico que é descartado. O problema não é o plástico ser utilizado, é o plástico descartável. Então, fica essa ideia. Letra B, questão 91. Bora para nos encontrarmos na universidade? E pensa bem com o que tu faz no teu plástico, no teu dia a dia. Reflexão é muito importante, não só para o Enem, mas para a nossa vida. Então, galera, mais uma questão resolvida hoje. Fica ligado que vai sempre sair uma questão nova, todo de segunda a sexta às 10 horas. Se quiser também a notificação do YouTube não for entregue, tem nosso canal no WhatsApp, tem nosso canal no Telegram e também tem nosso Instagram, que lá além de avisar quando sai vídeo, eu tenho mais muito material de química para você entender. Se deu tempo, já deve ter umas tabelas bem interessantes lá no blog para você estudar. Tabela periódica, tabela de cátions e ânions, tabela de funções orgânicas, para você facilitar seu estudo. Porque é melhor que estar toda hora indo buscar no livro. No Instagram também vai ter notificação de conteúdos esses materiais muito interessantes. No blog é garantido que vai ter uma tabela periódica com todas as informações necessárias para a prova. Versão com fundo escuro, um fundo bonito, com uns tons de verde misturados com preto. E uma tabela periódica com fundo branco mais simples. Valores todos no blog para o seu estudo. Foco no estudo, foco no Enem. Vamos nos encontrar na universidade. Até mais!